Viver é Melhor hoje trazendo a conscientização do Novembro Azul pela prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mais um mês que está se ampliando também como um período de conscientização para a saúde masculina. O Novembro Azul ele foi criado para discutir antigamente o câncer de próstata, mas hoje em dia ele é uma oportunidade para discutir a saúde masculina de modo geral, porque não necessariamente quando o homem vai ao urologista, ele vai ter o diagnóstico. Na maioria das vezes ele não vai ter o diagnóstico, mas é uma oportunidade para eventualmente fazer o diagnóstico precoce e para cuidar da saúde de modo geral. Doutor, o câncer de próstata tem uma incidência elevada na população brasileira? Tem uma incidência elevada, estima-se dados nacionais aí de que no Brasil cerca de 68 mil homens são diagnosticados por ano com o tumor de próstata. É o tumor, tirando os tumores de pele, né, que são disparados mais comuns, é o tumor mais comum e nos homens, em relação à letalidade, é o segundo tumor mais letal, perdendo apenas para o tumor de pulmão, que é extremamente agressivo, né? Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata? Os fatores de risco mais bem documentados, Camila, são a idade, né? Estima-se outro dado estatístico que 1 a cada 6 homens maiores que 50 anos eles vão desenvolver câncer de próstata em algum momento. E existem estudos emblemáticos aí, até relativamente antigos, mas que eles são citados até hoje, e que em estudos de pacientes com mais de 90 anos que vieram a falecer, foram analisadas as próstatas desses pacientes que vieram a falecer por outro motivo não relacionado ao câncer de próstata e todos eles tinham tumor de próstata, ou seja, de fato, o tumor de próstata é uma doença que tem uma chance grande de acontecer no homem com o passar da idade. Só por conta do envelhecimento? Só por conta do envelhecimento propriamente dito. Tá. E uma coisa importante, já mais específico dentro do tema, né, não necessariamente todo tumor de próstata vai ser tratado, né? Existe uma estratificação dos tumores de acordo com seu grau de risco, a individualidade de cada paciente, a idade de cada paciente e sua expectativa de vida, e com o médico da sua confiança vai ser determinado ali se é necessário fazer o tratamento ou não. Mas disparado, a idade é o fator de risco mais relevante para o desenvolvimento do tumor de próstata. Há hábitos que estão relacionados? Há hábitos, né, que nós podemos evitar. A obesidade ela leva a uma taxa maior do diagnóstico de câncer de próstata e, além disso, ela leva a uma taxa maior de cânceres mais agressivos, mais avançados, que é uma variável que a gente controla, né? Há outros fatores de risco bem documentados em que essas populações elas devem prestar um pouco mais atenção, são pacientes negros e pacientes com hábitos, muitas comorbidades, hábitos ruins de saúde, né? Até porque, eventualmente, quando é feito o diagnóstico, esses pacientes eles podem ter um desfecho assim não tão favorável, caso eles não tenham um bom cuidado com a saúde previamente. Queria que o senhor explicasse para a gente, então, um pouco sobre o câncer de próstata em si. Certo. Essa questão de nem todos precisarão ser tratados, é porque são tipos diferentes. Como é que um câncer de próstata começa a se desenvolver? Como é o desenvolvimento dele ao longo do tempo? Perfeito. Bom, todo tumor no nosso corpo, na verdade, ele acontece devido a uma multiplicação, alguma célula que começou a se multiplicar de forma desordenada, que ela escapou do mecanismo de defesa do nosso corpo, fazendo com que ocorra uma proliferação exacerbada. Então, esses caminhos, de acordo com os dados de sintomas do paciente, mas não tanto dos sintomas, o toque retal, o exame digital da próstata, a faixa de PSA que o paciente tem, os dados da biópsia de próstata, que caso o paciente tenha um PSA elevado ou um toque alterado, ele vai ser submetido ao exame que de fato leva ao diagnóstico ou exclui o diagnóstico, que é a biópsia de próstata. E a biópsia, ela não vai responder apenas o sim ou não, se o paciente tem o tumor ou não. Vão ter várias variáveis ali que vão classificar o paciente em risco baixo, que são os tumores indolentes, os tumores que não são clinicamente significantes e que eventualmente esses pacientes são elegíveis para acompanhamento de longo prazo, né? E esse acompanhamento de longo prazo não é só uma passagem médica, é um acompanhamento rígido para que, caso eventualmente o paciente tenha algum sinal mínimo de progressão, ele vai ser tratado como se ele fosse tratado lá no começo, sem gerar nenhuma repercussão para a sua qualidade de vida ou para o seu tratamento oncológico, né? Quase como uma doença crônica. Como uma doença crônica, e não vai ocorrer uma diminuição na taxa de sucesso. Tá. Entretanto, caso no diagnóstico o paciente já tenha um tumor clinicamente significante, ou seja, que ele vai causar, que a gente tem dados ali estatísticos, que ele vai causar problema para a vida desse paciente, aí a gente já parte
para o tratamento imediato da doença. O que são esses dados que vão determinar o tamanho do tumor, o lugar onde ele está localizado, se ele tem sintoma ou não? Perfeito. Vamos ver aqui a imagem da próstata, eu acho que vai ficar algo mais didático para explicar. Isso. Bom, então, a próstata do homem, ela fica localizada entre a bexiga e a uretra e ela fica imediatamente à frente do intestino. A próstata é um órgão que a gente não consegue examinar pelo abdômen como os demais órgãos. A única interface de contato dela é com a superfície do reto, do intestino, e por isso que existe o toque retal, né? A próstata é esse aqui. É esse órgão aqui, né? Que é uma glândula acessória do sistema reprodutor masculino. Ela é responsável pela nutrição dos espermatozoides no processo de fecundação do óvulo. 70% dos tumores de próstata, eles acontecem aqui na zona periférica, na zona próxima do intestino, e por isso que o exame do toque ele é relevante, né? Porque ele é a única forma de examinar a próstata e porque em 70% das vezes o nódulo está nessa região aqui. Os outros 30% das vezes tem outras variáveis, como por exemplo o exame do PSA, que a gente pode avaliar, utilizar para fazer o diagnóstico. Então, os dados do PSA, do toque e da biópsia vão ser os dados que a gente vai utilizar para estratificar o paciente nos grupos de risco e determinar se o paciente vai precisar do tratamento ou não e se eventualmente qual tipo de tratamento ele vai precisar. Quando a gente, se eu quiser sentar, a gente levanta de novo se precisar para explicar. Perfeito. Quando o câncer começa a se desenvolver, as funções da próstata vão ficar impactadas? O homem vai perceber alguma mudança nisso? Perfeito, excelente pergunta e talvez essa seja a pergunta até do porquê que existe esse processo de conscientização. Porque o homem ele não vai receber nenhum sinal de alerta, ele não vai ter nenhum sintoma, ele não vai fazer a menor ideia de que pode ter alguma coisa diferente ali acontecendo no corpo dele, né? O tumor de próstata, como ele acontece na zona periférica, na zona distante da passagem da urina, ele não gera nenhuma obstrução, né? Então, isso aí não vai servir de um sinal de alerta. Se o homem não procurar ativamente passar nas suas consultas de rotina para fazer os exames de rotina, que no caso do câncer de próstata são o exame do toque e do PSA, ele não vai desconfiar, ele só vai desconfiar se ele for fazer esses exames e esses exames levantarem alguma suspeita de que pode ter alguma coisa alterada ali, né? A importância dos exames de diagnóstico, porque ali, com aquela imagem, a gente conseguiu entender por que o exame de toque é importante. E sempre surge aquela pergunta, precisa mesmo, doutor? É um exame que é desconfortável, que causa muito temor dos pacientes. Explica pra gente como ele é feito, por que ele é importante para o diagnóstico. Perfeito. Bom, o primeiro que o exame do toque ele não tem nenhum custo, né? Ele não precisa ser agendado, ele é feito ali durante a consulta, ele é indolor, dura cerca de 15 a 20 segundos e como a gente conversou, Camila, ele leva ao diagnóstico um percentual significativo dos casos, sem nenhum custo a mais. Ele, com o exame do toque também, é uma oportunidade de examinar outras regiões do corpo, às vezes você pode flagrar algum problema, examinar a região genital do homem, que também existem tumores dessas outras regiões e que o diagnóstico habitualmente pode ser feito apenas com o exame físico. Eventualmente também um mito que existe é que o homem faz o exame só do PSL e às vezes ele pode se sentir satisfeito com isso. Mas não é bem assim, em 20% dos casos o PSA pode estar na faixa normal e a única alteração que seria detectada seria no exame do toque, que levantaria a suspeita, e esses exames eles não são diagnósticos, eles são da rotina. E com a suspeita, sim, a gente dá os passos a mais, que no caso do tumor de próstata é solicitar a biópsia para ver se o paciente tem ou eventualmente até excluir. Às vezes o paciente não tem, aquilo lá foi uma alteração benigna, mas só procurando ativamente é que o homem vai procurar. Se ele esperar sentir alguma coisa, no caso do tumor de próstata, quando ele sentir alguma coisa, é a fase que a gente chama que a doença já está avançada. A taxa de cura ali é mínima e eventualmente cursando com sequelas relacionadas ao tratamento muito maiores, né? Por exemplo, um tumor localmente avançado, a taxa de cura dele é menor do que 5%. Já no tumor que o homem não sente nada, que ele detectou só por alguma alteração no toque ou no PSA, a taxa de cura beira os 95% e com a taxa de sequela muito menor. Agora, quando a gente fala em específico do PSA e dos exames de rastreio do câncer de próstata, a partir de que idade que eles são realizados? Então, uma coisa legal, Camilo, que você lembrou, em relação aos fatores de risco, eu acabei não citando, um dos principais, na verdade, é a história familiar, né? Um homem com um parente de primeiro grau que tem a história do tumor de próstata, ele tem um risco 2 vezes maior de desenvolver a neoplasia.
Se esse homem tem 2 parentes de primeiro grau com histórico de neoplasia de próstata, tem um risco 6 vezes maior e assim sucessivamente. Então, a recomendação formal é que o homem busque as consultas de rotina a partir dos 50 anos para fazer o exame do PSA, do toque e outros exames oportunos, caso ele não tenha nenhum fator de risco, né? Caso ele tenha fatores de risco do tipo obesidade, história familiar ou pacientes negros, aí o adequado é que ele comece essa rotina a partir dos 45 anos de idade. Para começar a fazer os exames uma vez ao ano. Uma vez ao ano, né? Lembrando que na maioria das vezes isso às vezes pode gerar um temor no paciente, porque ele acha que como a gente só está discutindo os diagnósticos, e que ele vai na consulta e vai receber um diagnóstico propriamente dito. Não necessariamente, na maioria das vezes vai estar tudo bem, o paciente vai se certificar que está tudo bem e vai voltar daqui a um ano. Isso é uma oportunidade para, caso ele tenha alguma coisa, ele diagnosticar precocemente e passar por esse tratamento da forma mais tranquila possível. E a gente lembra aqui da estatística, que é um dado bem convincente. Um diagnóstico feito precocemente, 95% de chance de tratamento e cura. Um diagnóstico tardio, 5%. Dá muita diferença. Então, vale a pena mesmo essa disciplina no cuidado de prevenção. E aí a gente vai falar agora um pouco desse temor dos homens em relação a diagnóstico e tratamento. Nenhum diagnóstico é fácil. Então, a gente entende que é um momento importante de orientação. E como é que é esse momento, doutor? O paciente já vai sair dali sabendo qual vai ser o tratamento? Que tipo de orientação ele vai receber? Tá. Então, quando é feito o diagnóstico, né, o PSA, o exame do toque, o do ultrassom, até vamos dizer assim, eles são exames para investigação diagnóstica. Quem vai confirmar o diagnóstico é a biópsia da próstata. E como eu falei, a biópsia da próstata ela vai trazer algumas informações onde a gente vai classificar o paciente. E a partir daí, sim, caso esses exames estejam completos, a gente já tem material suficiente para poder passar para a etapa de discussão do tratamento. E esse tratamento ele vai ser individualizado de acordo com as características do tumor que o paciente diagnosticou e com as características individuais de cada um propriamente dito. Quando a gente fala de tratamento de câncer, a gente pensa em cirurgia, em remoção do órgão que está afetado. No caso da próstata, isso também é necessário? Sim, é necessário. Os tratamentos para o câncer de próstata são 3 principalmente, né? Principalmente quando a gente diagnostica o que a gente está estimulando aqui, né? O diagnóstico precoce quando o tumor está restrito à próstata. Então são 3. Primeiro, quando a gente vê que aquele tumor ele não é clinicamente significante, ele é indolente, isso vem de encontro a evitar o tratamento excessivo, né? Com as informações da biópsia, do PSA e do toque. Essa forma de tratamento a gente chama de vigilância ativa, que é o paciente acompanhar periodicamente. Já quando o paciente, infelizmente, ali, a gente não tem os critérios de segurança para realizar a vigilância, aí a gente passa para o tratamento ativo, que os mais bem documentados nos estudos, mais antigos e mais previsíveis são a cirurgia de remoção da próstata e a radioterapia, que age ali incidindo radiação para matar as células tumorais, né? E os dois têm chances de cura semelhantes, entretanto, cada tratamento tem seu perfil de realização e de acompanhamento futuro e de possíveis eventos adversos. Então, isso a gente chama na medicina, de modo geral, de decisão compartilhada, né? É a função do médico expor para o paciente todos os prós e contras, passar os dados, as estatísticas conhecidas dos estudos, para que junto com o paciente seja feita a decisão compartilhada e, eventualmente, quando um paciente nitidamente vai se beneficiar muito mais de um tratamento, a gente expõe de que, eventualmente, para o paciente X, a cirurgia tem um cenário mais favorável, ou para o paciente Y, não, talvez a radioterapia seja mais favorável e mais segura. Quando a gente pensa em prevenção do câncer de próstata, a gente não vai mudar com relação ao envelhecimento, porque todo mundo tem que envelhecer mesmo, é para isso que a gente vive, para conseguir ter esse tempo de vida, mas há hábitos que podem ser implementados. A gente pensa muito a alimentação, que tem coisa que ajuda, tem coisa que atrapalha. O que a gente tem realmente de hábito que possa ser implementado como prevenção? Perfeito. Bom, essa questão é bem específica e técnica. Quando a gente fala de prevenção, a gente fala de evitar que algo aconteça, né? Para o câncer de próstata, infelizmente não tem uma medida de prevenção específica, mas isso nem de perto quer dizer que o homem não vai fazer nada, né? Se a gente tiver o azar de alguma célulazinha se proliferar, no caso do câncer de próstata, a gente não consegue controlar essa variável, e é o que eu costumo falar para os pacientes. A gente tem que agir sobre as variáveis que a gente controla, que são
procurar o médico de rotina para fazer o diagnóstico precoce e cuidar da saúde de modo geral, evitar obesidade, evitar o tabagismo, evitar excessos, porque isso é muito claro nos estudos. O paciente que eventualmente faz o diagnóstico, ele tem hábitos saudáveis de vida, ele é uma pessoa saudável, que cuida das comorbidades, que não é obeso, que se cuida de modo geral, ele passa pelo tratamento de uma forma que às vezes até a gente fica surpreso. O cara volta e parece que não aconteceu nada. E além disso, ele passa pelo tratamento tranquilo e caso ele tenha algum incômodo, alguma sequela relacionada ao tratamento, ela costuma ser transitória e a recuperação costuma ser mais rápida. Então não é porque não tem uma medida que evita o aparecimento que o homem não deve fazer nada, de forma alguma. Ele ser proativo e controlar as variáveis que ele consegue controlar, que ele pode agir, faz com que ele passe de forma muito mais tranquila por um eventual tratamento. E a gente reforça que são as mesmas medidas que previnem muitas outras doenças que também atingem bastante os homens, como as doenças cardiovasculares. Então, atividade física, boa alimentação, controle do estresse, dormir bem, funciona para todo mundo e para todas as especialidades. Então, vale a pena mesmo investir nesses hábitos. A gente agradece ao nosso convidado por trazer essas orientações. Doutor Rafael, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade para tratar desse tema tão relevante. Por que ele é relevante? Porque é uma doença que é muito comum, tem um potencial de letalidade e não tem sinal de alerta. Então, os homens precisam ser proativos e procurar se cuidar e procurar as consultas. E fica o recado também para as mulheres, como nós sabemos que às vezes elas que levam o homem para a consulta para chamar a atenção dos maridos, dos pais, dos avós em casa.